E aí, galera, firmeza? Vamos lá para uma revisãozinha aí da nossa PS2. Beleza, pessoal? O que a gente vai falar aqui? Acompanha comigo. Essa revisão, ela tem o intuito da gente passar por alguns conceitos importantes para a gente. Vamos voltar aqui, ó. Primeiro, a gente está falando de acústica. Como que a gente fala de acústica, galera? A gente está falando de ondas sonoras, ou seja, a gente está falando do som. E aí, o que é o som? O som, ele é uma onda mecânica. E se ele é uma onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar. Além do mais, uma onda sonora, ou seja, o som, ele é uma onda longitudinal, que é o tipo de propagação que ele tem. Lembra que a gente tem dois tipos de propagação, longitudinal e transversal. A onda sonora, ela é longitudinal, ela não é transversal, beleza? Velocidade do som. A onda, toda onda ela possui uma velocidade de propagação, né? Ou seja, a onda é uma transmissão de energia, então ela precisa se propagar pelo meio. Então a onda sonora ela vai ter, né, uma velocidade de propagação. E essa velocidade de propagação, ela depende do meio material em que a onda está percorrendo, né? A onda está sendo transportada ali. Como a onda sonora ela pode se propagar em qualquer meio material, seja ele sólido, seja ele líquido, seja ele gasoso, ela vai ter velocidades diferentes. Então, o que a gente sabe? Que a velocidade do som no sólido é maior do que a velocidade do som no líquido, que é maior que a velocidade do som no gás. Por que que isso acontece? A onda sonora é uma onda mecânica, então ela precisa de partículas para poder se propagar. Quando as partículas estão mais próximas, essa onda, que é uma energia, ela se propaga mais rápido de uma partícula para outra. Quando está mais afastado, mais devagar. Por isso que a gente tem essa ordem aqui. Ela se propaga mais rápido no solo, depois no líquido e depois nos gases, né? Então, sólidos, líquidos e gases. Beleza. Feito isso, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o fenômeno da reflexão em particular, né? Quando a onda sofre uma reflexão, quer dizer o quê? Ela bate num obstáculo e retorna para o meio de origem. Para a onda sonora, ela vai acabar gerando alguns efeitos. O primeiro efeito que ela pode gerar é o que a gente chama de eco. O que que é o eco? O eco é quando a onda ela é emitida, a onda sonora, ela vai ser refletida, vai voltar, só que eu consigo diferenciar o som emitido do som refletido. Então eu consigo ouvir dois sons, né? O som emitido e o som refletido. Para acontecer o eco, a gente tem uma distância mínima. A distância mínima para acontecer o eco é 17 metros. Para isso acontecer, ele tem um tempo mínimo que a gente chama de persistência auditiva. A persistência auditiva é no valor de 0,1 segundo. O que significa essa persistência auditiva? Significa o seguinte: nosso ouvido, o ouvido do ser humano, ele só consegue perceber duas ondas diferentes se elas tiverem um espaçamento de tempo entre uma e outra de 0,1 segundo. Beleza. Além disso, o que vocês vão usar bastante na prova? A equação aqui, ó, da velocidade do som para calcular o eco. E aí lembra só, se é o eco, ele vai fazer a trajetória duas vezes, ele vai e volta. Então a velocidade do som ela vai ser calculada pegando duas vezes a distância até o obstáculo e dividida pelo tempo. Então aqui eu consigo descobrir a distância que um obstáculo tem que estar para ter um eco, eu consigo saber o tempo que é necessário, né, e coisas desse tipo. Então a gente precisa usar e treinar bem essa expressão aqui, ó. Então, gente, pega os exercícios que eu marquei, no final desse slide aqui tem muito exercício para vocês treinarem que está já espelhado no que é APS. O que significa isso? Ele está baseado na estrutura muito parecida do que as questões da prova, tá? Então treina bastante, tenta entender, né? Tira suas dúvidas aí no decorrer da semana. Outra coisa que pode acontecer, outro efeito que pode ser gerado na reflexão é o que a gente chama de reverberação. Que é a reverberação? A reverberação é um prolongamento da onda sonora. Diferente do eco, que eu consigo diferenciar duas ondas uma da outra, a reverberação eu não consigo diferenciar. O que eu preciso fazer? Eu consigo ouvir, na verdade, um som mais prolongado, né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo de eco, se eu falar a palavra oi, por exemplo, num lugar onde tem eco, ficaria assim, ó, oi, oi.
oi. Então são sons diferentes. Agora, quando eu falo da reverberação, ficaria uma situação assim, oi, oi, né? Ou seja, eu tenho um prolongamento do oi, oi. Então fica aquele som mais comprido, né? Isso acontece muito quando a gente tem a reverberação. Para acontecer a reverberação, o tempo ele tem que ser inferior a 0,1 segundo, ou seja, ele tem que ser menor que o tempo de persistência auditiva. Normalmente isso acontece com distâncias menores que 17 metros, né? Então fica aí essa definição para a gente. Outra coisa que a gente precisa saber aí para nossa prova saber a definição dos fenômenos, dos fenômenos ópticos. Não, desculpa, ópticos não, os fenômenos ondulatórios, desculpa. Quais são os fenômenos ondulatórios aqui? A gente está preocupado em entender a reflexão, que a gente já falou sobre ela. O que que é a reflexão? É quando uma onda bate e volta. A gente está preocupado em definir a refração da onda, que é quando a onda passa de um meio para o outro. Então, por exemplo, a onda sonora está no ar, vai para a água, isso é refração. E a difração de uma onda sonora. O que que é difração? É quando a onda é capaz de contornar os obstáculos. A difração é o que explica por que que a gente consegue ouvir atrás da porta, por que que mesmo que a gente está dentro de casa, a gente consegue ouvir as pessoas conversando na rua, porque as ondas sonoras elas conseguem desviar os obstáculos, passar pelas grestas, né, pelas frestinhas, pelos buraquinhos e assim por diante. Outra coisa que é interessante dos fenômenos ondulatórios por encontro é a interferência. Interferência é quando duas ou mais ondas elas se sobrepõem. O que que significa se sobrepor? Significa estar no mesmo lugar, no mesmo instante. Então ocorre o que a gente chama de sobreposição. Só que essa interferência ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma interferência construtiva ou ela pode ser uma interferência destrutiva. Qual é a diferença entre as duas interferências? A interferência construtiva é quando você tem duas ondas em fase, ou seja, elas estão na mesma fase. O que vai ser para nós que estamos inicialmente conversando sobre esse assunto, a fase? A fase, ela representa para nós, né, essa barriguinha da onda aí. Então, se as duas ondas que estão vindo para se sobrepor estão na mesma fase, ou seja, estão com a barriguinha, né, na mesma, direcionada da mesma forma, a gente fala que elas vão ter uma interferência construtiva. Então, por exemplo, aí no desenho, eu tenho as duas ondas com a barriguinha, ou seja, a fase, para cima, né? Então, quando elas se encontram, a gente tem aqui a soma das amplitudes, né? Então, as amplitudes elas vão se somar. Isso a gente chama de interferência construtiva. Só que tem uma coisa interessante. Depois que passar essa sobreposição naquele ponto, naquele instante, as duas ondas continuam como se nada tivesse acontecido. Por isso que eu coloquei aqui, ó, depois continua normal. Ou seja, uma onda não anulou, não interferiu na outra. Elas só sofreram interferência naquele ponto, naquele instante. A interferência destrutiva é quando tem uma oposição de fase. O que que significa uma oposição de fase? Uma está com a barriguinha para baixo, a outra está com a barriguinha para cima. Quando as duas ondas se encontram no mesmo ponto, elas podem ter um processo de aniquilação, ou seja, uma amplitude se subtrai da outra. Se elas tiverem amplitudes iguais, porém oposição de fase, essa onda na sobreposição elas se anulam, por isso que a gente chama de destrutiva, né? Só que tem o interessante, depois daquele momento, as ondas voltam a se propagar normalmente como se nada tivesse acontecido, né? Então isso é muito show de bola. Beleza, galera? Continuando, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre as qualidades fisiológicas do som. São três qualidades que a gente vai atentar aqui: a altura sonora, intensidade sonora e o timbre, ok? Vamos lá. O que que é a altura sonora? A altura sonora é a qualidade fisiológica que faz nosso ouvido perceber sons agudos ou sons graves. E olha que interessante, essa altura sonora ela depende da frequência da onda. Lembra que a frequência está relacionada ao número de repetições que a onda possui. Quanto for maior a frequência, mais agudo vai ser. Então, os sons agudos são aqueles sons que têm maior frequência, né? Ou seja, as ondas têm maior vibração, maior oscilação, ok? Maior quantidade de oscilações. Menor frequência, a gente vai ter sons mais graves, ou seja, menos repetições,
o som é considerado grave na classificação aí de ondas sonoras, beleza? Intensidade sonora já é uma característica que determina se o som emitido ele é forte ou ele é fraco. Mas o que seria isso? Está relacionado ao que a gente determina como volume. O som forte é aquele som alto, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado que o alto não é de altura sonora. O alto aqui é de volume. Então eu posso aumentar o volume, ou eu posso diminuir o volume. Então, quer dizer, eu estou determinando a amplitude dessa onda. Quanto maior a amplitude, maior a energia a onda tem. Se ela tem maior energia, maior é o seu volume. Quanto menor for a amplitude dessa onda, menor a energia essa onda possui, ou seja, menor é o seu volume. Show de bola? E para finalizar essa questão de qualidades fisiológicas do som, a gente tem o timbre, que é representado pelo formato da onda. O timbre, gente, é como se fosse a identidade da onda. Eu consigo, através do timbre, saber, né, a mesma onda gerada por fontes diferentes. Então, por exemplo, eu gero uma onda, uma nota musical, que é uma onda sonora, num instrumento, né, por exemplo, um piano, e gera a mesma nota musical num violino. Eu consigo distinguir qual é qual. Por quê? Por causa do timbre. Porque essas ondas elas vão ter formas diferentes. Elas podem ter as mesmas características, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, né, mesma frequência, mesma amplitude. Porém, o formato, devido a ser instrumentos diferentes, composições diferentes, eu vou ter formatos diferentes. Então, eu consigo diferenciar isso através do que a gente chama de timbre. Beleza? Show de bola? Depois que a gente fez essa pequena revisão, anota essa revisão, faça pequenas anotações, volta ao vídeo, analisa com calma. Se ficou um pouco confuso, dá uma pesquisada, né? Olha no Google um pouquinho, olha no material de vocês, e aí você vai passar para as atividades. Então aqui a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14 atividades para você praticar. Beleza? Galera, praticou essas atividades? Aí eu vou gerar mais um vídeo daqui a pouco para vocês poderem corrigir essas atividades. Então, ó, eu fui passando essas atividades. Passa, pausa, faz. Passa, pausa, faz. Depois você assiste o vídeo de resolução para ver se você acertou, se você errou. Você já vai fazendo um treino ali para saber como que você tá ou não para a prova. Beleza? Valeu, galera. Show!